Olá, esperar uns minutinhos aqui para o pessoal poder entrar. Hoje, pessoal, é uma live muito especial para dar continuidade a uma semana em que nós fizemos as principais dúvidas do consultório. São dúvidas muito frequentes e o motivo hoje é a interação. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente, né? Para poder mandar as perguntas, para se eu disser alguma coisa, vocês ficarem com dúvidas. Aí eu já anotei as perguntas que aconteceram durante a semana, né? Enquanto a gente foi postando a campanha. E tem as perguntas chaves, que são as perguntas dos posts, que é em quanto tempo eu vou chegar no peso que eu quero, qual o meu peso ideal e por que eu não consigo perder peso. Então, eu vou esperar só mais um pouquinho para que todo mundo consiga entrar tranquilamente aí, acessar. E nós vamos bater um papo descontraído, né, em linguagem bastante acessível. A ideia é tirar dúvida de pacientes e tentar informar vocês um pouco mais. E caso alguém esteja precisando, né, de alguma orientação nesse sentido, para que as pessoas se inspirem nisso e possam ir atrás, né, de um profissional para conseguir os seus objetivos. Tô vendo bastante gente aí, as meninas das especialistas. Olá, Railane, Karime, oi Juju, minha irmã querida, tia Eliana, todo mundo super presente, fico muito feliz e também é um jeito da gente se comunicar e matar a saudade, né? Pois é, pessoal, olha, eu vou começar então, eu vou intercalando as perguntas, vou falar primeiro da primeira pergunta-chave, que é a primeira daquelas 3 que eu comentei. Essa primeira é em quanto tempo vou chegar no peso que eu quero. E entre as perguntas-chaves eu vou falando as perguntas que tiveram dos internautas, né? E as perguntas de vocês, tá bom? Que vocês tiverem. Então vamos lá. Em quanto tempo que eu vou conseguir chegar no peso que eu quero? Bom, essa é uma pergunta muito comum e que a resposta é depende. Depende de quanto peso essa pessoa está acima de um chamado peso saudável, né? E depende também do insight daquele paciente, daquela pessoa, com relação ao empenho desses hábitos a serem mudados. A maioria dos pacientes, logicamente, a gente primeiro exclui doenças que podem estar causando o aumento de peso, né? Entre elas doenças tireoidianas, doenças endocrinológicas, que são alterações de hormônios, né? Quando a gente tira essas doenças da jogada, a gente consegue identificar o principal motivo que pode estar levando aquela pessoa a estar acima do seu peso. Pois bem, então, uma vez excluídas essas outras causas, né, que é o principal, a gente pode focar. Quando a gente conversa com o paciente, é muito comum durante a conversa, principalmente quando é primeira consulta, minha primeira consulta costuma demorar até por volta de 1 hora, às vezes até um pouquinho mais, porque eu falo que eu preciso conhecer o paciente como um todo. E o que quer dizer isso? Eu preciso saber exatamente os hábitos de vida daquele paciente, se esse paciente for diagnosticado com erros alimentares, né, e falta de atividade física, que normalmente é o mais comum, a perda de peso, para se estabilizar numa perda segura, ela vai demorar aí mais ou menos uns 60 dias para aparecer de forma efetiva. Nossa, mas eu vou demorar tudo isso para perder peso?
Não, você vai ver diferença na balança e na roupa bem antes disso, dependendo da agressividade dessas mudanças de hábitos, da dieta, até na primeira semana pode acontecer. Mas eu tô assim super empenhada ou empenhado para perder logo. Eu faço o que a senhora disser que vai perder mais rápido e estou topando qualquer tipo de dieta ou de orientações que a senhora me der. Pois bem, isso acontece. Tem pessoas que chegam bem engajadas e juntamente com a consulta também já se orientam a procurar uma atividade física para auxiliar, né? Porque o nosso peso, ele é basicamente, né? Tentando simplificar aqui, um aumento do que a gente consome e diminuição do que a gente gasta. Então, ocorre essa lacuna, né? Essa diferença, esse degrau, que a gente tenta acertar com alimentação e com atividade física. Essa é a forma mais fácil da gente tentar atingir uma perda de peso considerável, né? Obviamente que se for um paciente com uma obesidade já de graus avançados, ou se for um paciente que já fez muitas outras dietas, ou um paciente que tem uma composição corporal de gordura, de massa muscular já alterada, isso pode variar bastante. Mas basicamente é esse ganho e esse gasto que a gente tem que ficar de olho. E nesse sentido, tem pacientes também que sentam e digam, doutora, eu tô aqui porque a minha esposa marcou a consulta, ou porque o meu filho quer que eu perca peso, que tá achando que eu não tô saudável, mas eu não tô querendo mudar muita coisa não, eu gosto do jeito que eu estou comendo. E para esses pacientes a perda de peso pode demorar um pouco mais. Também é importante lembrar aqui que a perda de peso inicial, ela está completamente relacionada com a diferença dos nossos líquidos, né? No caso, as mudanças de estoque de água, melhor dizendo. Como é que funciona isso? O nosso músculo é um dos tecidos que mais segura água. Ele é composto, na sua maioria, de água, 70%. Então, veja você, até os músculos a gente enxuga quando a gente faz uma dieta muito restritiva e acaba diminuindo a ingestão de líquidos, tanto através de alimentos como através da própria água, né? Por isso é importante a orientação de, durante a alimentação, a gente se hidratar mais. Vê se vocês conseguem entender. A gente repõe os líquidos que a gente gasta no dia a dia, seja os líquidos que vão embora através do suor, da urina, da nossa respiração, das fezes. A gente repõe esses líquidos de duas formas, ou ingerindo mesmo água, né, tomando copos de água, garrafinhas de água ou sucos, e também através dos alimentos. Por exemplo, um alface, ele tem uma composição maior de 90% de composição de água. Um ovo, 75% de composição de água. Então, são dados interessantes para você ter ideia o quanto os seus alimentos também te hidratam. Não é só a água líquida que você bebe. Então, automaticamente, quando você entra num processo de restrição calórica e com isso come menos, né, ingere menos alimentos, você também está ingerindo menos água, menos líquido. Entendem? Você tem que repor, né, através de aumento da ingestão de água, para não chegar num estado de desidratação, que é muito sério. Para vocês terem uma ideia, se a gente perder 10% da nossa água corporal, isso já pode levar a um estado de torpor, confusão mental, sonolência e dores de cabeça. Então, é um balanço muito bem equilibrado. E 20% dessa perda de água no nosso corpo já pode levar a consequências mais graves, inclusive a morte. Então, a água é imprescindível, né, para todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. E quando a gente faz alguma restrição alimentar, alguma dieta, né, com restrição de alimentos, a gente está restringindo também a água que a gente está ingerindo. Logo, é comum
que varia, né, que ocorra uma variação desses estoques de água no nosso organismo, que é a perda de peso que acontece mais rápida. Então, você não deve nem se animar tanto e nem se desesperar. Quando você tá na primeira semana, segunda semana e você sobe na balança de manhã quando você acorda e você tá com 70 quilos. De repente você se pesa no mesmo dia à noite e tá com 71,5. Você fala, o que aconteceu? Nossa, mas eu nem comi demais. Já mando uma mensagem pra doutora. Doutora, essa dieta tá acontecendo, cadê, né? Quando é que eu vou conseguir perder esse peso? Tenha calma nesse começo, tem que ter calma. Infelizmente, nesse caso específico, a balança pode atrapalhar um pouco. Eu sou super a favor de todo mundo ter balança em casa, porque existe o chamado peso sentinela, que a gente pode usar como um alerta, né, para quando a gente tá passando um pouco do que a gente tá acostumado de peso. Então, é legal ter sim essa balança em casa e é legal se pesar, se não for diariamente, semanalmente, para você ter um controle seu. Mas quando você começar uma dieta, você pode ficar um pouquinho enlouquecido com essa situação, porque realmente a movimentação dos estoques de água vai causar uma confusão na sua cabeça. E por que ele não é tão importante assim? Porque você não está perdendo peso efetivo na forma de perder células de gordura, né, que é o que vai te trazer benefícios a longo prazo. Então, tenham cautela nesse começo, né, lembre, inclusive, as dietas que são restritas de carboidrato, né, que são super famigeradas e que todo mundo acaba recorrendo quando é alguma coisa, uma situação, entre aspas, de emergência para perda de peso, né? Ah, tem um evento, eu vou apresentar alguma coisa, tem um casamento, enfim. Essas situações acabam variando muito mais rápido a nossa água corporal. Para que você chegue num peso que você julga ideal, pode levar mais tempo, desde que você tenha consciência de que esse peso vai ser um peso efetivo e que você vai estar perdendo um peso saudável. Então, por exemplo, o que eu vejo no consultório, né, como uma coisa, um exemplo prático, é que assim, os pacientes no primeiro mês tendem, e isso acompanha através da bioimpedância também, que é o exame que faz a avaliação da composição corporal. Então, ele dá pra gente uma ideia muito maior, né, do que só o peso, enfim, a altura, né, pra ver essa questão de perda de peso e movimentação de água e gordura e proteína, né, e músculo, né. Então, eu vejo muitos pacientes que a gente faz a bioimpedância no começo, ok, tem aquela porcentagem de gordura corporal X. Eles fazem o retorno com 30 dias, a gente tem uma diminuição do peso da balança, a gente tem uma diminuição do peso de gordura através da bioimpedância, mas às vezes no tocante da porcentagem de gordura corporal, a gente não vê uma variação muito grande. Por que isso acontece? Porque a pessoa perdeu em sua maioria perdeu líquidos mesmo, fez essa variação de estoques de água, que é normal acontecer. Então, às vezes ela estava com 30% de gordura corporal, que as pessoas se atêm muito agora a esses índices, né? E de repente ela foi para 29, né? Ai, mas eu só perdi 1% de gordura corporal? Não, é porque a bioimpedância, ela é uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo e ela difere o que é célula de gordura do que não é célula de gordura. Por isso que a gente tem uma estimativa de massa gorda e estimativa de massa magra. Mas dentro da massa magra a gente tem osso, tem músculo, tem os órgãos. Então, quando ela faz uma leitura de uma célula que faz parte da massa magra, mas está desidratada, ela vai ler aquela célula como uma célula de gordura. Então, a gente acaba fazendo um aumento ou uma pouca variação desse percentual de gordura, bom?
Então, essa foi a primeira pergunta-chave que eu espero ter esclarecido aqui. Se ficou alguma coisinha para trás, por favor, me sinalizem, tá? Que eu tô falando aqui como eu acho que as pessoas veem essas dúvidas. Vindo, ele deu uma pausa aqui devido a uma falha na conexão. Alguém poderia me sinalizar se estão me ouvindo bem? Tá bom. Se alguém puder me dar um joinha ou um aceno, só me falar se a conexão tá ok. Voltando então. Essa questão dos indicadores nutricionais de que o seu corpo tá saudável, obrigada, Lu, pela comunicação. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Oi, Rafa, tudo bem? Então, é o seguinte, ainda o índice de massa corporal, que é o famoso IMC, costuma ser o mais prático, né? Para quem... Porque é só você dividir, né? Pega o seu peso, divide pelo valor da sua altura em metros, pega o seu peso em quilos, né? Divide pelo valor da sua altura em metros, e esse valor você divide novamente pelo valor da sua altura em metros. O IMC, ele tem algumas restrições, logicamente. Por quê? Quem aí já viu algumas pessoas que na balança tem o mesmo peso? Você pega duas mulheres de 60 quilos. Se a gente põe na balança, elas têm as duas 60 quilos. Só que uma tem uma estrutura corporal de um jeito e outra de outro. Às vezes uma você acha que tá acima do peso e a outra nem tanto. Por que que isso acontece? Porque a gente só tá usando essas duas variantes, que é o peso e a altura. A gente não tá levando em consideração a composição corporal em si. Uma pessoa que tem muito músculo, ela pode pesar mais na balança e nem por isso ela tá num sobrepeso ou num grau de obesidade, que seria o que o IMC daria pra gente. Então, o IMC que a gente considera um peso eutrófico, ou seja, um peso normal. Ali por volta entre 18, 18,5 até 24,9, 25, tá? De 25 até 29, a gente considera um sobrepeso. E acima dessa classificação, a gente tem obesidade grau 1, né? Até 35, obesidade grau 2 até 40. E depois a gente tem obesidade grau 3, que é acima disso. Então, esses indicadores nutricionais, eles podem te dar um parâmetro, mas por que você não pode ficar totalmente atrelada a isso? Por causa dessa questão da composição corporal que eu expliquei pra vocês. Ah, mas e aí quais são os outros parâmetros que eu consigo ter? Bom, você tem que ficar atento a alguns sinais do seu corpo, ou alguns sintomas que você pode estar tendo, que podem estar relacionados à questão nutricional. Um que é muito comum de acontecer é a queda de cabelo. Queda de cabelo, formigamento nas pernas, fraqueza muscular, né? Dores de cabeça frequente. Isso pode estar relacionado a um mau estado nutricional ou um mau estado de hidratação corpórea. Tá entendendo? Então, além dessa questão do IMC, você tem que se avaliar como um todo, né? Você tem que se colocar realmente como entrevistador, né? Como um médico e dizer: será que eu tô saudável? Eu tô conseguindo fazer minhas atividades do dia a dia? Eu tô conseguindo praticar uma atividade física e me sentindo bem? A pele é um excelente indicador também dessa questão de falta de vitaminas e nutrientes. Então, algumas manchas na pele, descamação de pele, é tudo meio atrelado, né? Temos aí um excelente dermatologista, Dr. Rafael, que está assistindo também a nossa live. Se quiser dar algum palpite, fique à vontade. Mas a alteração dos fâneros que a gente fala, pele, unha, cabelo, é super comum na deficiência de algumas vitaminas e alguns minerais. E no caso de alguns específicos, como zinco, cobre, a gente pode ter alterações neurológicas também. Então, veja você, eu já vi pacientes que não estavam conseguindo andar direito e eram devido a uma deficiência de um desses minerais. Então, pode ser muito sério. O Dr. Walter está lembrando sobre amanhã a gente vai ter uma aula, né, uma mesa redonda sobre suplementação pós-cirurgia bariátrica. Eu queria até agradecer a presença do Walter aqui,
Nosso querido professor aí está à frente do Instituto AMO, que é um instituto da qual eu sou totalmente orgulhosa de fazer parte, uma equipe multidisciplinar excelente para controle de obesidade. E amanhã a gente vai conversar com os pacientes. Quem se interessar também pode enviar o link através do Instituto AMO, que a gente te envia o link do Zoom para participar amanhã da mesa redonda, tá bom? Agora eu vou intercalar com vocês a segunda pergunta-chave. A segunda pergunta-chave é a seguinte: qual o meu peso ideal? Difícil, né? Normalmente, gente, quando os pacientes chegam no consultório e fazem essa pergunta, eu costumo devolver a pergunta para o paciente. Digo assim, olha, qual foi um peso que você já teve na sua vida e que você se sentiu bem com aquele peso? Interessante, né? Por quê? Porque não existe nada 100% nem 0% na medicina, né? E no nosso corpo também. Ele varia muito. Tem pessoas que são mais altas, mais baixas, outras têm mais músculo, outras têm mais gordurinha, mais gordura localizada. Então, como definir um peso ideal para uma pessoa? Como que você usa um número cabalístico para dizer para aquela pessoa, você tem que chegar a esse peso? Não. A pessoa tem que saber um peso que lhe faz bem. Tem pessoas que às vezes até conseguem perder mais peso do que um peso que ela já se sentia bem, e tem gente que foca nesse outro peso que a gente chama de um peso ideal. Eu só faço um adendo aí quando eu retomo essa pergunta para os pacientes. Por quê? O paciente fala, eu sei, o peso que eu mais gostava de ter, que eu me sentia bem, disposto, que minhas roupas serviam e eu me sentia bem com ele, foi um peso X. Eu continuo a entrevista, mas e quando você teve esse peso? Foi há 5 anos atrás, tá legal. Qual era o momento, qual era o contexto desse peso? Doutor, eu tava super engajado, eu tava fazendo uma atividade, eu achei um esporte legal na época, ou então as mulheres normalmente falam, foi antes de eu casar, né? A mulherada acaba na corrida do casamento ali sendo super fitness. Foi o peso que eu tava antes do casamento, ou foi o peso que eu tava antes de ter os filhos? Pra que eu faço essa pergunta? Pra pessoa conseguir ter no pensamento que os momentos são diferentes. E se você quer atingir um peso que você chama peso ideal, você tem que recorrer mais ou menos chegar ao nível de dedicação que você estava na época em que você tinha o peso que você julga ser ideal. Então, a Renatinha tá dizendo aqui, nosso peso ideal varia conforme a idade muda. Renatinha, eu tava justamente explicando aqui pro pessoal que o peso ideal, se a gente está tratando de graus de obesidade, falando de saúde, a gente pode tentar fazer um marco nesse peso para que saia fora de perigo dos riscos cardiovasculares, de que essa obesidade possa te trazer outras doenças. Se não, é uma questão puramente estética, a gente tem que recorrer a um peso que você se sentiu bem, que você já teve. Justamente para você também relembrar as atividades e como era a sua vida naquele momento. E dessa forma, para você ver o que você tem como prioridade agora. De repente, você fala, realmente, aquele peso era um peso bacana, mas acho que hoje também eu me contento com uns 3, 4 quilos a mais do que naquela época, porque eu também tenho filho, não posso me dedicar tanto a uma atividade física como eu me dedicava antes. Então aí você vai contrabalanceando essas questões para você chegar ao seu equilíbrio e você chegar num acordo com você mesmo, tá entendendo? Por isso que essa questão de peso ideal acaba sendo um tabu, mas muitas vezes pode ser um mito. O peso ideal é o peso que você se sente bem. Inclusive, gente, falando mais da parte científica da coisa, cada vez mais tem se visto pacientes que são diagnosticados com sobrepeso e até com obesidade em pequenos graus e que podem ter exames laboratoriais mostrando que esse paciente é saudável. Isso acontece.
Logicamente que a gente pode estar num estágio antes de aparecer algum tipo de doença. Isso pode acontecer sim, alguma doença relacionada à obesidade, você está num estágio antes. Então é sempre ideal você manter um acompanhamento médico, mas existe a pessoa que não está no peso que ela julga ideal, mas que também é uma pessoa saudável. É uma pessoa ativa, come bem. Então tudo tem que ser levado em consideração. Tá bom? Olha que legal a frase da Karime. Nunca quis ser magra, somente saudável. Aplausos, Karime. Porque, olha, eu acho que isso é o que as pessoas têm que ter em mente, principalmente. Se a gente for seguir padrões, a gente vai ter que ter uma dedicação quase que exclusiva àquilo. As pessoas que a gente vê hoje em dia pelo Instagram, pelo Facebook, que tem um super corpo, que você fala que era o peso daquela mulher, o peso daquele rapaz. As pessoas se dedicam completamente àquilo e trabalham com isso, trabalham com o corpo, elas não estão erradas e não tô aqui para julgar, cada um trabalha e faz da sua vida, pelo amor de Deus, o que bem entender, mas a dedicação é diferente, a prioridade é diferente, então cuidado com essa pergunta do peso ideal. Eu vou intercalar agora com a segunda pergunta que apareceu, também da Carolina. Aliás, Carol, um beijo para você, eu acho que você tá assistindo. E o Bruno também, um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Logo a gente se encontra. E se quiserem vir pra cá, tô esperando. Como é o acompanhamento do nutrólogo? Se é um acompanhamento pontual ou rotineiro? Olha, o acompanhamento do nutrólogo, ele deveria ser um acompanhamento rotineiro para aquelas pessoas que têm esse embate com relação a alguma doença que relaciona com os alimentos, né? Mas ele pode acontecer de forma pontual, né? Porque algumas pessoas acabam lembrando do nutrólogo quando tem que perder peso. Mas eu vou te dar um exemplo, Carol, dos pacientes que tem de forma rotineira. Existem pacientes que a gente trata como nutrólogos, que eles têm doenças intestinais, tem pacientes cirróticos, tem pacientes pós-transplantes, tem pacientes oncológicos, né, que estão em tratamento para câncer, que é um tratamento que a gente sabe que é muito complicado. E esses pacientes, eles acabam tendo uma necessidade maior, né, de uma consulta mais frequente com o nutrólogo. Isso porque a alimentação acaba sendo mais diretamente relacionada com os sintomas daquela pessoa. Quando a gente está acima do peso, às vezes a gente não está satisfeito, mas a gente não está sentindo nada. Já as pessoas que têm, por exemplo, uma doença de má absorção intestinal, elas podem ter quadros tão graves de desabsorção, que a gente chama, que é de diarreia, perda de nutrientes, perda de vitaminas, pacientes com colostomia também, que esses pacientes, se eles não acompanharem, assim, às vezes mês a mês, a gente não consegue ajustar para que ele tenha uma qualidade de vida, né, melhor. Então, essa pergunta é interessante, né, de como é o acompanhamento com o nutrólogo. E lembrando que a nutrologia, dentre as áreas da medicina, é uma das mais recentes, né? Ela veio para ficar, obviamente, e cresce cada vez mais, mas nós ainda somos aproximadamente 0,6%, nós médicos nutrólogos, 0,6% de todos os médicos especialistas do Brasil. Então, temos poucos nutrólogos, né, intitulados, né, nutrólogos. E aí, agora que os pacientes estão começando a descobrir quantas coisas envolvem a nutrologia, quantas coisas aquilo pode te ajudar no dia a dia. Isso que é o bacana também, Carol, porque quando as pessoas descobrem isso, aí elas começam... tem muitos pacientes que eu cuido que acabam que ficam... eu fico como a médica base desses pacientes. Até por ter feito clínica médica também, então a gente acaba ficando como paciente base. E eu que, opa, peraí, tá na hora da sua rotina ginecológica, tá na hora de você ir pro cardiologista, tá na hora disso e aquilo. Então isso é bacana, esse crescimento e esse aumento da visão, né, do nutrólogo como todo, tá acontecendo. Eu vou agora fazer uma outra pergunta, que é uma pergunta da Natália. Nath, eu não sei se você tá por aí, se tiver um beijo grande, também morrendo de saudade. Uma pergunta super comum,
e que as pessoas gostam muito desse tema, que é o jejum intermitente. A pergunta dela é se o jejum intermitente é uma boa estratégia para perda de peso. Bom, o jejum intermitente, ele ficou mais conhecido aí, né, de uns tempos pra cá, e ele ainda é um pouco controverso. O que acontece? Assim como alguns outros tipos de dieta, existem bons respondedores e maus respondedores a esse tipo de estratégia para emagrecimento. Então, exemplo mais uma vez dos meus pacientes. Tem pacientes que chegam para mim querendo fazer o jejum intermitente porque conhecem alguém que fez e que deu certo. Ótimo. Normalmente, a pessoa que faz o jejum intermitente já fez por conta própria, né? Antes de chegar no médico, no nutrólogo. E é aquela pessoa que chega pra mim e fala: doutora, eu não tenho fome de manhã. Eu nunca fui uma pessoa de tomar café. Eu acordo cedo, acordo 6 horas, né? 6h30. No máximo tomo um cafezinho preto, água, mas assim eu não tenho fome. Às vezes acordo até um pouco enjoado. Vou querer comer só na hora do almoço. Gente, para essa pessoa é muito mais fácil você deixar uma estratégia de jejum intermitente, porque a pessoa vai jantar, né, no final do dia ali por volta de, sei lá, que seja 9 horas da noite, e a pessoa não vai tomar café da manhã. Então, até as 9 da manhã, ela já fez 12 horas de jejum. Até o almoço, mais ainda. Então, assim, o que você tem que levar em conta é se essa pessoa tem o perfil para fazer a questão do jejum intermitente. Mas atenção, tem pessoas que, além de não terem o perfil nesse sentido, porque tem muita gente, isso é a maioria, que acorda com fome e que sentem necessidade, sentem falta do café da manhã e dos lanches da manhã, senão vão comer uma quantidade muito maior no almoço ou no final da tarde, que é o famoso final da tarde que vontade de doce, né? Que muita gente tem também. E tem umas pessoas que a gente contraindica o jejum intermitente. Por quê? Porque foi mostrado que ele pode levar para essas pessoas que têm algum distúrbio de transtorno alimentar, compulsão alimentar periódica, bulimia, anorexia, para essas pessoas ele pode ser maléfico, tá? Porque ele pode sim acabar dando um gatilho para esse tipo de compensação desses transtornos. Então, jejum intermitente contraindicado para esses casos. Outra coisa que a gente também tem relatado em literatura é que a adesão ao jejum intermitente, ela é muito baixa, em comparação com outros tipos de dieta. Então, também tem que levar em consideração a isso. Por isso que é uma estratégia que eu acabo deixando para quando os pacientes querem fazer, eles estão dispostos a fazer isso, né? Ou já vem fazendo e tá dando certo. E os pacientes têm perfil para isso, tá? Tem gente que consegue fazer e não sente uma fome absurda. E outra inverdade que eles falam muito é a questão da cetose. Que a cetose é um estado que a gente entra, né, através dos corpos cetônicos quando a gente fica um tempo muito grande sem se alimentar. Que a cetose traria alguns benefícios como diminuição da resistência à insulina, que depois pode ajudar na questão de diminuir risco de diabetes, etc. Só que a gente tem documentado que a cetose ela se inicia normalmente após 16 horas de jejum. Então, esse pessoal que acaba falando coisa que não é tão verdade, né? Essas 10, 12 horas de jejum, às vezes o paciente nem chega a entrar nessa chamada cetose. Tem uma paciente que está fazendo uma pergunta: não tenho problema arterial, mas sempre que consumo termogênico sempre me sinto mal. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Posso sim, posso explicar um pouquinho. Vou só entrar agora na terceira e última pergunta-chave. E depois eu chamo um pouquinho sobre esse tema. Vou até anotar aqui a questão do termogênico, né? É o seguinte, a terceira pergunta-chave é: por que eu não consigo perder peso? Tá? Essa pergunta é capciosa. Essa pergunta, muitas vezes eu tenho que conhecer bem direitinho esse paciente. Às vezes isso acontece através da segunda, terceira consulta, por quê?
Realmente tem pessoas que são mais resistentes sim a uma perda rápida de peso. Na maioria das vezes, a causa está relacionada ou a não compreensão completa do plano alimentar e a pessoa acaba comendo diferente do plano alimentar, ou a questão de que a pessoa já tem pouca massa muscular. Veja bem, a massa muscular, ela é uma das responsáveis por aumentar o nosso metabolismo. Isso é interessante para a pessoa que fez a pergunta sobre o termogênico. Por quê? Porque o termogênico a gente também toma pensando na questão de acelerar o metabolismo, na maioria das vezes, e com isso ter perda de peso. Eu vou falar um pouquinho depois. Quando a pessoa tem um grupo muscular bom, a pessoa é composta por uma quantidade boa de musculatura, ela, quando passa daquela fase de perda de líquidos, lá naquela primeira pergunta que eu falei para vocês, ela consegue não diminuir tanto a taxa metabólica basal dela, que é o que a gente gasta para viver, só para respirar, por as custas dessa musculatura. Se a pessoa tiver uma musculatura fraca, não tiver tanta musculatura, aliás, pode ser que ela tenha uma diminuição nessa taxa metabólica, ou seja, você vai diminuir aí sim o seu metabolismo, né? De uma forma também gradual, tá? E pode acontecer, não, acontece logo nos primeiros pesos que a gente perde, porque o nosso corpo, ele foi aprendendo a conviver com dificuldades, vamos chamar assim. Então, ele aprendeu durante muito tempo a fazer reservas, porque naquela época das antigas lá, né, nessa questão do homem ser o primata e etc, o pessoal saía para caçar, e aí caçava, sei lá, 1-2 vezes na semana, e às vezes ficava em jejum durante o outro período. Então, o nosso corpo, ele aprendeu a estocar. Então, quando o organismo percebe que você está tendo essa perda de peso, automaticamente ele diminui, é como se você entrasse num estado de hibernação. Você diminui o metabolismo para não gastar tanto aquelas calorias que você está consumindo, porque a ideia do corpo é te manter vivo. E o cérebro precisa de glicose, é o órgão que comanda tudo, então ele vai querer guardar essas calorias para você. Como que a gente faz nesses casos, né? Se for o caso mais comum, que é esse das pessoas terem baixa massa muscular e chegarem num ponto que não conseguem mais perder. É aquela balança, gente. Nessas pessoas, a atividade física vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca. A gente também tem armas com relação à parte alimentar, e aí pode ser incrementado com uma medicação, outra medicação, que a gente tem medicações seguras para tratar a perda de peso. Mas se você entrar no âmbito da atividade física, você vai estar fazendo duas coisas. Além de você gastar mais, você vai estar recrutando mais músculo para continuar gastando mais. Então, com certeza, de fato, o que acontece de melhor para essas pessoas que não conseguem perder peso é tentar achar alguma coisa que ajude, alguma atividade que ajude nesse gasto calórico. Não existe mágica. Não existe pílula mágica e nem soluções mágicas, né? Alguns até insistem de que existe, mas aí estão fazendo os pacientes de cobaia, né? E passando coisas que você pode se arrepender daqui 10 anos de ter tomado. Então, vamos deixar tudo bem claro aqui sobre a questão do que é seguro para esses pacientes. Eu vou só olhar algumas perguntas que tem aqui, que eu passei e não consegui fazer. Sim, vamos lá. Sobre a questão do termogênico. Termogênico hoje em dia, que é estudado, comprovado, cafeína, isso quando é usado para melhora de performance para quem faz algum tipo de atividade física. A cafeína, a gente sabe que aumenta a frequência cardíaca, né? E pode aumentar o nosso metabolismo nesse sentido, mas em termos de perda de peso, de tomar mais café e perder peso, não. Não é assim que funciona, tá? O que acontece é que ele pode aumentar em termos de performance para pacientes de endurance, por exemplo.
mas tem que tomar cuidado, porque tem muito termogênico que não tem no rótulo a quantidade de cafeína, tem taurina, tem outros compostos, e essa quantidade de cafeína, para quem tem sensibilidade, que é a pessoa que fez a pergunta, pode ser super perigoso. Tá? Pode desencadear uma arritmia, pode desencadear uma série de reações aí e a pessoa se sentir mal. Então, se você se sente mal, não tome. E se você for tomar, com acompanhamento e com essa quantidade de cafeína totalmente controlada, tá bom? Eu ainda prefiro o café, porque eu gosto de café e acho que ele já é duas coisas, une o prazer com a questão de melhora de performance. Agora tem uma pergunta aqui da Rafaele Sobreira. Rafa, que prazer ter você aqui com a gente. Doutora, faço cetogênica desde dezembro de 2019. Isso pode ser prejudicial em algum momento? Não, Rafa, não. Se você estiver conseguindo conviver com isso, né, e estiver conseguindo fazer a manutenção do peso, enfim, o que as pessoas mais sentem falta na cetogênica é a questão do carboidrato, né? Então isso é muito pessoal. Tem gente que consegue levar numa boa, mas prejudicial, acredito que não. O que a gente tem que pensar também é na questão de rotina de saúde, se tá tudo em dia, mas aí não tão relacionada à cetogênica, tá bom? A Carol mandou aqui, Maia, a questão de metabolismo lento ou rápido, como a gente sabe como é o nosso, prejudica a perda de peso mesmo? Prejudica, Carol. Acabei falando sem querer aqui na questão da pergunta base, que está relacionado a por que algumas pessoas não conseguem perder peso. O metabolismo está diretamente relacionado com a quantidade de músculos que a gente tem, tá bom? Então, quanto mais músculos, menos o seu metabolismo cai, mais ele vai ser alto. Tá? Normalmente homens têm um metabolismo mais alto do que mulheres, isso é o metabolismo basal, fora atividade física, né? E quando a gente faz dieta, ele tende a cair porque a gente pode perder massa magra. Os complexos vitamínicos, em que momento precisa se tomar? Bom, essa questão é interessante, porque vitamina, que a gente tem a comprovação, a gente tem que dar para quem tem falta, né? Para quem tá com estoques baixos, estoques consumidos. Por quê? Porque as pessoas não sabem, mas existem os riscos das hipervitaminoses. Vitamina em excesso também faz mal, assim como vitamina em pouca quantidade, né? Então, o que acontece? A gente deu uma sumidinha aqui numa ligação, mas voltou. O que acontece? A questão de suplementação de polivitamínicos, se você tem uma alimentação que não é tão rica eu costumo dizer colorida, porque a alimentação colorida ainda é o que mais traz pra gente uma garantia de nutrientes e fontes de minerais, de nutrientes variadas. Se você ou tem algum daqueles sinais que eu falei, que pode ser sinais de que você não tá bem nutrido, né? Na pele, queda de cabelo, formigamento nas pernas, e algum outro sintoma relacionado a isso, ou anemia, né? Quando dá cansaço, essas coisas. Então, se você tem um desses sintomas ou não tá satisfeito com a variedade da sua alimentação, ele pode ser útil, tá bom? Mas vitaminas específicas, como vitamina D, vitamina B12, vitamina B9, que é o ácido fólico, então aí a gente dosa, vê a quantidade e repõe de acordo com a dosagem, tá bom? Aqui tá uma outra pergunta. Hormônios anticoncepcional pode interferir na nossa perda de peso? Normalmente não, Júlia. Normalmente não pode, porque os hormônios, eles vão... Essa parte de hormônio de pílula anticoncepcional, que é estrógeno e progesterona, normalmente é a pílula combinada que a gente usa, ela não vai... O que ela vai variar, na verdade, no seu peso é a variação que a gente chama de estoques de água. E aí, na fase pré-menstrual, para quem toma ou não toma a pílula, devido a uma variação hormonal do próprio ciclo menstrual da mulher, você pode ter uma retenção de líquidos pré-menstrual, que a mulherada já conhece, que fica um pouco inchada, depois, durante o ciclo menstrual, vai melhorando. Mas isso é um peso passageiro, não é aquele peso de gordura. Então, a pílula anticoncepcional, ela agiria mais ou menos no mesmo sentido. Se tiver alguma alteração, é relacionada a estoques de água. E aí, com uma drenagem linfática ou mesmo com atividade física, que o músculo bombeia os vasos linfáticos, né, para fazer essa drenagem de forma natural,
você pode conseguir lidar com esse inchaço, que é mais uma questão de edema de inchaço. Mas isso de forma muito leve, tá? Hoje em dia, cada vez mais as dosagens hormonais das pílulas anticoncepcionais são menores, né? Pra gente ter o efeito desejado com a menor composição de hormônios possíveis. Eu ainda tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta da Jaqueline sobre depressão e emagrecimento. O nosso tempo tá quase terminando e eu tô disposta a responder mais coisas se vocês tiverem perguntas, né? E eu achei uma coisa interessante também para falar, porque a depressão e o aumento de peso, a obesidade, na verdade, quem tem tem 50% de chance de ter o outro. É bastante, né? 50%. Então, imagine você, tá completamente relacionado, sim, né? A depressão, quadros ansiosos depressivos com a questão da obesidade. E um tem que atrelar o tratamento ao outro. Por quê? Porque a gente tem armas para tentar driblar essa questão da depressão, ansiedade com medicamentos que podem auxiliar na perda de peso e o contrário também ajuda. Aliás, o contrário pode atrapalhar, né? Tem esses que ajudam e o contrário pode atrapalhar. Existem medicamentos para obesidade para depressão que podem cursar com o aumento de peso. E na verdade, gente, estatisticamente é comprovado que a longo prazo todas as classes de antidepressivos e ansiolíticos levam ao aumento de peso. Então, se você faz parte, tem gente que toma há muito tempo, né? Fluoxetina, sertralina, mesmo esses que são muito usados para a questão de tratamentos, né, de ansiedade e depressão, no começo ele pode te levar a uma boa resposta de perda de peso, porque você controla os sintomas que estavam mais aflorados, né? Você tem um controle de sintomas importantes no começo do tratamento. E a curto, médio prazo, ok, pode segurar legal, mas é comprovado que a longo prazo esse tipo de medicamento está relacionado com o ganho de peso. Então, procure sempre o profissional que está te acompanhando nesses casos, né, com o antidepressivo ou com o ansiolítico, para ver o que pode ser feito nesse sentido. Se houver a questão do ganho de peso relacionado, se a gente pode mudar de estratégia, mudar de remédio, que aí dessa forma a gente consegue fazer a manutenção do tratamento desses distúrbios psiquiátricos com a questão do peso sem te atrapalhar tanto, tá bom? Então, fiquem ligados. Em setembro, olha que bacana, Mônica, em primeira mão aqui pro pessoal que tá assistindo a live. Em setembro, a Mônica é a coordenadora-chefe da nossa equipe de comunicação do Instagram, que, aliás, tá cada vez mais elogiado e tá dando um retorno excelente pra gente. Então, só tenho a agradecer a vocês que estão participando de tudo isso, né? E agradecer a Mônica também por toda a equipe e por todo o apreço que tem aí por cada um dos seus clientes, né? E então, em primeira mão para vocês, setembro é setembro amarelo. Então, a gente vai falar muito sobre a questão de depressão, ansiedade, alimentação, a questão da parte neurológica, como a alimentação pode ajudar na saúde do cérebro. Olha que legal! Então, são temas que vão vir aí com tudo em setembro. A gente está programando tudo com o maior carinho do mundo para que vocês tenham acesso a uma informação leve, uma informação de qualidade. Tudo que a gente faz é estudado, a gente entra, a gente analisa, a gente estuda, eu estudo bastante para poder falar com vocês, responder, fazer os posts. Então, é um carinho realmente muito grande. Eu agradeço aí pela presença de todos, tá? Espero ter contribuído de alguma forma para algumas pessoas. E vou deixar a live salva no feed para quem só conseguiu ver só o finalzinho, né? E caso surjam dúvidas, continue mandando. Às vezes você não tá com a dúvida agora, mas você lembra daqui a pouco. Pode mandar ou nos comentários da live ou no direct, a gente está à disposição aqui para responder para vocês, tá bom?
Um beijo muito especial, em especial a todos da minha família que estão também presentes assistindo. Obrigada pelo carinho. Um beijo a todos, pessoal!